No nosso tempo de adoração ao nosso Deus, nós vamos para o tempo da palavra. Como falei agora na abertura, hoje nós chegamos em João capítulo 10, que é um texto onde Jesus propõe falar ao povo a respeito da sua ação de cuidado com o povo. E é interessante porque, se nós relembrarmos aqui como Jesus terminou o discurso anterior, ele termina o discurso dele no capítulo 9, acusando os homens de serem cegos espirituais. E agora, no capítulo 10, ele vai começar trazendo uma figura. E aí ele vai trazer a figura dessa de um Deus que cuida do povo dele. A ideia de Jesus, então, ao acusar os homens de serem cegos, agora também, no capítulo 10, ele vai falar que os homens não são só cegos, mas que também não o escutam. Ou seja, que eles são cegos e surdos. Tem duas deficiências agora que Jesus acusa os seus ouvintes. No primeiro momento, vocês não me enxergam, vocês não me veem, eu estou aqui. Está se cumprindo diante de vocês tudo aquilo que tinha que se cumprir, e agora também vocês não conseguem me ouvir, porque se vocês fossem de Deus, vocês iriam me ouvir. Então, são cegos e são surdos, né? Ele está demonstrando diante deles o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a cegueira espiritual, e agora aqueles que não conseguem ouvir a sua voz vão demonstrar que não são do seu povo. Jesus vai usar a figura da ovelha e toda a vida animal construída em torno desse animal. Como eu disse, essa figura da ovelha como povo de Deus e de Deus como pastor era algo comum. Nós vamos ver isso em todos os tempos das Escrituras. Inclusive no salmo famoso que nós lemos aqui no começo do culto, que é o Salmo 23, onde fala que o Senhor é o meu pastor, e Davi, fazendo esse salmo, coloca essa demonstração de como Deus cuida, de como Deus tem o povo dele como um rebanho. Então tudo isso foi uma crescente diante do povo de Deus, da história do povo de Deus. Então a figura de demonstrar o povo como ovelha e Deus como pastor é muito natural no texto bíblico. Tanto é natural que hoje eu queria, antes da gente ler o texto de João 10, eu queria convidar vocês para a gente ler Jeremias, capítulo 23, do verso 1 ao verso 3. Vou dar um tempinho para vocês acharem Jeremias, capítulo 23, do verso 1 ao 3. Jeremias 23, do verso 1 ao verso 3. Eu esqueci de colocar aqui a página da Bíblia nossa, que a gente tem ali atrás. Se você tiver um smartphone, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo: vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Então, o texto de Jeremias, o profeta, dá uma palavra diretamente aos líderes daquele povo, aos sacerdotes, aos pastores, aos profetas que precisavam pastorear,
cuidar do povo. E aí o profeta vai dizer: vocês são maus, vocês são pastores maus, vocês estão fazendo aquilo que não devia fazer, vocês não estão cuidando do povo que eu coloquei vocês para cuidar. E aí ele vai dizer: eu vou castigar vocês, porque o povo está sendo disperso por causa de vocês, porque vocês são maus pastores, vocês não estão sabendo cuidar do povo como deve. E aí no versículo 3 ele traz uma revelação dizendo o seguinte: eu vou me colocar agora na ação de pastor, eu vou mostrar como que é ser o pastor. E aí ele diz: eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas. Eu é que vou me apresentar e vou fazer o trabalho que vocês, pastores de Israel, deixados para serem pastores de Israel, não estão fazendo direito. E claro, nós estamos falando de Jeremias, um tempo onde o povo de Deus estava distante de Deus. Deus está falando pelo profeta Jeremias que vai trazer uma nação de fora para julgar Israel. Os assírios, com Nabucodonosor, estão às portas. Eles iam entrar e tomar Israel. E toda a profecia de Jeremias é para que o Israel se renda e vá para a Babilônia. Olha, vocês foram entregues, Deus trouxe um juízo sobre vocês. Vocês devem se entregar e ir embora para a Babilônia. Vocês vão ser escravos, 70 anos na Babilônia. Deus determinou isso como um período para o povo dele. Todavia o povo não quer ouvir. E quem está falando o contrário para o povo? Os profetas, os sacerdotes. E a mensagem dos profetas e os sacerdotes naquela época de Jeremias era: não, Deus vai nos socorrer. Deus vai vir aí e vai acabar com a Síria. Deus vem e vai resolver todos os nossos problemas. E Jeremias está dizendo: não, Deus não vem. Deus entregou vocês, Nabucodonosor vai entrar e ele vai matar o filho de vocês à espada. Se vocês forem para a guerra, vocês vão morrer à espada e poucos irão para o cativeiro. Então se entreguem. E aí Deus vem com esse capítulo 23 e diz: olha, vocês que deviam estar cuidando do meu povo, falando a verdade para o meu povo, conduzindo o meu povo, até numa situação que não era boa de se falar. Não é bom o pastor chegar para o povo e dizer: gente, nós vamos sofrer. Não é bom o pastor chegar para o povo e dizer: ó, Deus nos entregou na mão dos inimigos. Não é um discurso bacana. Um discurso bacana era o que eles estavam tentando fazer. Olha, não se preocupem, Deus virá nas nuvens, Ele vai destruir Nabucodonosor, Ele vai acabar com esse povo que está vindo aqui. Não se preocupem. E aí Deus está dizendo: não, vocês estão falando erradamente com o meu povo. E porque vocês estão falando erradamente com o meu povo, vocês estão dispersando o meu povo. E porque Israel quis lutar contra Nabucodonosor, muitos irmãos, muitas pessoas morreram. Porque não era para lutar, era para se entregar. Era a palavra que Deus tinha dado. Então veja, os pastores, quando eles não ouvem a Deus e eles transmitem uma mensagem que não é de Deus para o seu povo, eles criam esse problema para o povo. Porque o povo vai começar a ouvir mensagens que não são de Deus. E Deus aqui é claro: vocês estão dispersando meu povo, e eu vou vir contra vocês, maus pastores. E aí, como a situação estava tão grave, Deus traz uma promessa aqui. Ele diz: vai chegar o tempo que eu mesmo vou ser o pastor de vocês. Eu vou trazer o meu remanescente. Eu vou cuidar de vocês para que vocês sobrevivam. Eu trouxe esse texto para que vocês entendam, então, que a ideia de Deus ser o pastor para o povo é natural para o povo. Então, quando Jesus vai falar no capítulo 10 de João sobre a relação aprisco, sobre a relação de ovelhas e alguém que cuida da ovelha, isso é muito natural para o povo ouvir. Eles vão saber da mensagem. Então, por favor, o texto de hoje está em capítulo 10, verso 1 a 21. Não está no boletim. Nós fizemos um boletim especial por causa antes da festa, né? Então, não está hoje no boletim, mas você pode pegar a sua Bíblia. E em João 10, 1 ao 21, eu vou ler na versão que a gente tem costumado usar aqui, que é a NAA, tá bom? Então, se você tiver uma outra versão, pode ter alguma diferença, mas diz assim a palavra do Senhor: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lado, ou outro lugar, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que o demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvamos porque diante dela nós encontramos a tua verdade, a revelação do Senhor para as nossas vidas. E hoje vamos pensar sobre Jesus, aquele que cuida de nós, aquele que se relaciona conosco como ovelha, aquele que vai olhar para o seu povo e tentar trazer ao povo tudo aquilo que o povo precisa. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender como Jesus quer agir nas nossas vidas, por meio das nossas vidas, nesta igreja, onde nós vivemos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, nesse texto, hoje, eu quero convidar vocês a ver este Cristo que revela as suas ações em favor das suas ovelhas. Esse que se revela como bom pastor, mas aqui também ele usa um outro símbolo, que é: eu sou também a porta do aprisco. Eu sou o bom pastor e sou a porta do aprisco. Porque ele quer nos ensinar como que é que Deus cuida de nós quando nós estamos em rebanho, quando nós estamos juntos. E a primeira coisa que Jesus vai anunciar aqui para nós, importante, é que Cristo, ao cuidar de nós, ele denuncia os nossos inimigos. A sua frase é: olha, eu sou o pastor e eu não vou pular o aprisco. A porta vai se abrir e as ovelhas vão me ouvir. Mas haverá aqueles que vão tentar pular o aprisco.
E aqueles que pulam o aprisco são ladrões, salteadores e mercenários. Então Jesus ensina o seu povo, e o primeiro ensino enfático em dizer é: gente, fica esperto que há inimigos. Abre os olhos, porque vocês não estão num lugar onde vocês são totalmente protegidos. Eu gosto quando Jesus chama os discípulos dele e diz assim: olha, tomem cuidado, porque neste mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter perseguições. Eu gosto do texto onde Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eles estão fazendo isso comigo, eles estão me perseguindo, imagina o que eles vão fazer com vocês. Eu gosto do texto onde Jesus diz: olha, vocês vão ser entregues nas sinagogas, e muitos de vocês vão morrer por causa do meu nome. Eu gosto desses textos que muita gente prefere às vezes não olhar e achar que isso é uma palavra só lá para o tempo dos apóstolos, porque quando um homem como Charlie Kirk morre por causa de um tiro, defendendo o evangelho, não me espanta. Isso não traz peso à minha fé. A minha fé não se abala. Porque esses textos estão dizendo para mim que isso vai acontecer. Que há ladrões. E que nós somos ovelhas e que nós precisamos tomar cuidado. No mundo em que nós vivemos, os inimigos estão à porta. E há dois tipos de inimigo. Há aqueles que são inimigos e vão dizer para vocês que são inimigos. Mas há aqueles que vão tentar entrar na vida de vocês de maneira sorrateira. Eles vão querer passar o aprisco e dizer: olha, eu sou um pastor. Há aqueles que vão querer se parecer com ovelhas, andar com ovelhas, imitar uma ovelha, mas não são ovelhas. Então Jesus, no primeiro momento que ele diz para nós que ele vai cuidar de nós, ele diz para nós o seguinte: cuidado, porque vocês vão ter inimigos. Então viver o evangelho é viver em alerta. Ser um seguidor de Jesus é viver de olhos abertos. Ser um seguidor de Cristo é perceber quem é aqueles que falam a respeito de Cristo, mas também vivem como Cristo vive. Ser um seguidor de Jesus é olhar e dizer: peraí, deixa eu ver se eu reconheço a voz dessa pessoa que está falando comigo. Porque se ele não tem uma voz linda conforme a voz de Cristo, essa voz não pertence a alguém que é pastor. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser um salteador, ele pode ser um mercenário. E aí Jesus qualifica aqui algumas coisas para a gente ficar esperto. Primeiro, os mercenários, os ladrões mercenários, o que eles fazem? Eles não se preocupam com as ovelhas, eles se preocupam com aquilo que as ovelhas podem dar a eles. Eles se preocupam com dinheiro. Esses são os mercenários. Eles são pagos para cuidar das ovelhas. As ovelhas não lhes pertencem. Ele foi contratado para cuidar. Então o mercenário, ele vai dizer o seguinte: olha, se vier um lobo, se vier um urso, se vier alguém para devorar a ovelha, o pastor, ele vai sair fora, ele vai correr, porque ele é um mercenário, ele está ali para ganhar o dele. É tipo aquele cara que vai falar: não compensa o trabalho, não tem 30% de periculosidade aqui para mim. Eu vou embora. Deixa o lobo comer a ovelha, antes a ovelha que eu. Vocês lembram quando Davi vai lutar com Golias, o que ele fala? Quando Davi vai lutar com Golias, e aí chamam ele para lutar, ele diz: mas cara, o cara é grande, o cara é forte, o que você vai lutar com ele? O que você vai usar? Ele disse assim: olha, eu quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, por 2 vezes, eu já tirei a ovelha da boca de um leão, matei um leão e matei um urso. O relatório dele, na hora de preencher o cargo para lutar com Golias, foi 2 experiências dele como pastor. Ele diz: para salvar a ovelha, eu já encarei leão, eu já encarei urso. Ou seja, nordestinamente falando, ele escreveu lá: sou cabamacho. Entendeu? Sou cabamacho. Deixa comigo, eu não vou fugir do inimigo. A face do inimigo eu não corro.
Então, o bom pastor é aquele que não é mercenário. Ele não está ali cuidando da igreja só porque ele ganha dinheiro com aquilo. Ele não está cuidando das ovelhas porque ele tem interesse em si mesmo. Ele está cuidando porque ele sabe que aquelas vidas são importantes. E aqui Jesus está dizendo, eu cuido de vocês porque vocês são importantes para mim. Jesus não está cuidando da gente porque ele precisa de alguma coisa. Ele está cuidando da gente porque a gente é importante. Então ele diz, cuidado com os mercenários. Eu não sei se você conhece a vida do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão na época do nazismo. Inclusive saiu um filme agora sobre a vida dele. Né? Eu até queria assistir no cinema, não deu certo. Mas acho que está nessa plataforma Angel, que é uma plataforma cristã, e tem esse filme. Eu li o livro. Eu tenho medo de assistir o filme, porque o livro sempre é melhor que o filme. Se você assiste o filme, você fica decepcionado. Né? Mas, na época que o nazismo foi apertando na Alemanha, o Dietrich Bonhoeffer foi convidado a sair, porque ele era um pastor muito conhecido. Então, acho que foi até o grupo da Inglaterra, tirou ele de lá, levou para a Inglaterra, e da Inglaterra ele veio para os Estados Unidos. Ele ficou aqui um tempo. E ele ficou aqui e ele começou a entrar em depressão, porque ele falou assim, como é que eu posso estar aqui e as minhas ovelhas estão lá? E então ele brigou contra os Estados Unidos e contra a Inglaterra na época e disse, vocês precisam me devolver na Alemanha. Eu quero entrar de novo lá. Eu quero ficar lá com as minhas ovelhas. E ele voltou para a Alemanha, ficou com as ovelhas dele. E a tragédia, né, é interessante porque no último dia do cerco que as tropas estavam fazendo contra a Alemanha, um dia antes da Alemanha se entregar, prenderam o Dietrich Bonhoeffer. E um dia antes dela se entregar, eles levaram a ele a forca. E diz que tem uma frase muito conhecida dele que diz que tiraram a roupa dele, colocaram ele no inverno, estava bem no inverno, mandaram ele andar para a forca e falaram para ele assim, vai, agora você vai caminhar para a morte, você vai morrer por causa da sua fé. Ele disse, tudo bem, eu estou indo, mas eu não estou caminhando para a morte, eu estou caminhando para a vida. E essas foram a frase que levaram ele até a forca. O bom pastor morreu no último dia, que ele podia ficar livre, mas Deus permitiu que ele morresse ali com as suas ovelhas. Ele é um bom pastor, ele cuidou das ovelhas. Ele ficou do lado. Ele entendeu o exemplo de Cristo. Então Cristo está dizendo que a gente precisa observar isso. Quem são os pastores que ele está mandando? Cuidado, porque alguns são mercenários. Alguns vão querer cuidar da sua vida, interessado em quanto você pode proporcionar a ele. Qual o lucro que isso vai dar? Então outra característica, abandonam as ovelhas, porque amam mais suas vidas do que a vida das ovelhas. Estão mais interessados em se dar bem do que cuidar das pessoas. Tentam enganar, chamando as ovelhas, querem seduzir os seus ouvidos. Há uma notoriedade hoje, irmãos, que muitos pastores falam aquilo que as pessoas querem ouvir. É uma verdade bíblica, que diz que nos últimos tempos nós vamos ter coceira nos ouvidos e nós vamos ficar atrás de pessoas que falem aquilo que é gostoso, que massageia o ego. Não é gostoso ouvir Jeremias. Não é gostoso ouvir um pastor que está dizendo, largue as armas, se entregue ao inimigo, essa é a ordem de Deus. O gostoso é ouvir, fique tranquilo, Deus irá, vai matar os nossos inimigos e você vai ser bênção, você vai ser cuidado, vai ser vitorioso. Então nós precisamos entender quem é Deus, compreendê-lo, para que a gente conheça a sua voz. Os enganadores vão tentar seduzir você, vão tentar falar coisas que você quer ouvir, vão tentar nutrir o seu coração com verdades que você gosta. Nós estamos vivendo um tempo hoje nas igrejas
em que os pastores já não são mais tidos como pastores, eles são tidos como coaches. Eles têm bons ensinos que fazem as pessoas celebrar. E muitas vezes a palavra da igreja já está sendo deixada de lado. Como eu disse aqui semana passada, às vezes a gente pega um texto para ler na igreja com 21 versículos, e é isso que tem que fazer, tem que ler o texto, as pessoas têm que compreender por que você está lendo esse texto, por que você está pregando esse texto. Em muitas igrejas, não, o povo hoje é cansado, não gosta muito de ler, tem que ser mais dinâmico o culto, põe 2 versículos ali, tem que dar tempo para as crianças dançar, das irmãs virem fazer a apresentação, e aí enche o culto de um monte de coisa, na hora que vai ter a palavra, põe lá um pouco do versículo, e o pastor fala algumas palavras pinceladas ali, e vamos acabar com outro louvor. E as igrejas, muitas delas estão indo por esse caminho. Cuidado, vão tentar enganar vocês. O texto diz que estes pastores têm um propósito definido. Eles vieram para matar, para roubar e para destruir. Muitas pessoas pegam esse texto e aplicam isso a Satanás. Mas esse texto não está falando de Satanás. Muito embora Satanás esteja por trás de todas essas artimanhas. O texto está falando dos mercenários. O texto está falando daqueles que vão pular o aprisco para tentar roubar as ovelhas. O texto está falando de homens com mau caráter que vão tentar seduzir as ovelhas para levá-las a morrer. São maus. Suas artimanhas são desenvolvidas para acabar com os seguidores de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas na história da igreja cristã, muitos cristãos morreram nas igrejas, às vezes por líderes das igrejas. Por quê? Explico. No Islã, os muçulmanos, o livro deles diz que eles podem mentir por causa da causa de Allah. Então isso é normal. Um muçulmano ele pode mentir por causa da causa de Allah. Então um muçulmano pode dizer que se converteu e entrar na igreja. Ele diz que se converteu, ele entra na igreja, ele faz tudo que todo mundo faz, ele se batiza, ele faz tudo, tal. E muitas vezes, na época perto da Idade Média, naquela luta que tinha das cruzadas e tal, muitos muçulmanos faziam isso. Eles vinham para as igrejas, diziam que se convertiam, entravam na igreja, ganhavam a confiança, e quando eles estavam num patamar, eles matavam os cristãos daquela igreja. O mercenário, ele vai entrar, ele tem um único objetivo: matar, roubar e destruir. Não estou falando isso para a gente não acreditar na conversão de muçulmanos. Não. Muitos têm se convertido, graças a Deus. Conversão real. É um fato histórico. Mas isso no Brasil, ultimamente, estava acontecendo com outro tipo de gente. Que entra dentro da igreja, diz que se converte, fica ali na igreja e tenta as pessoas para que tire elas da igreja, para matá-las espiritualmente. Ficam ali no meio ensinando coisas erradas. Eu tenho um amigo que ele falou que na igreja dele foi um grupo desse, entrou dentro da igreja, começou a ganhar confiança, foi para um grupo pequeno e começou a ensinar dentro do grupo pequeno sobre judaísmo, tirou o grupo da igreja, levou eles e formou tipo de uma sinagoga cristã. Isso acontece. Porque o alvo é matar, roubar e destruir. E não é um alvo só satânico. Não é diabo. Não está falando do diabo. O diabo está por trás, mas ele está falando de pessoas materiais que você pode ver, que vão tentar conviver com você. Bom? Agora, os dois lados positivos desse texto. Cristo fala para você cuidar do inimigo, mas ele também diz: eu sou o bom pastor. E aí ele vai dizer para você: como é que você conhece o bom pastor? Quais são as marcas do bom pastor? E aí você vai ouvir que ele vai dizer: ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu vi um vídeo uma vez, irmãos,
Muito interessante. Se você colocar lá no YouTube, esse vídeo está lá. É muito velho esse vídeo. E mostra um grupo de pessoas que vão num lugar para conhecer como que é as ovelhas, que são uma pastagem. Acho que até lá para o lado da Judéia mesmo. E esse pastor, ele chega assim e tem um cercado e as ovelhas estão lá longe, todas deitadinhas lá. E o pastor vai com esse grupo de pessoas aqui, aí ele diz assim, olha, eu vou ensinar para você como é que eu chamo as ovelhas. Aí ele chama a pessoa e fala, vem cá. E aí ele faz um barulho com a boca, que eu não sei imitar aquilo, depois você vê lá no vídeo. Ele faz um barulho com a boca. E aí ele fala para a pessoa, faz isso bem alto, porque elas vão ouvir você. E aí a mulher que está ali, que vai primeiro, começa a fazer barulho. E as ovelhas deitadinhas, nem tchum. Alguma que dá uma olhada assim e fala, sai fora, e volta. E aí, de repente, 2 ou 3 pessoas tentam e o pastor diz, é assim que faz. E ele faz uma vez. E quando ele faz o barulho, todas as ovelhas levantam e vêm aonde o pastor está. Quando eu vi isso, ele estava fazendo para ilustrar esse texto. As ovelhas conhecem a sua voz. A pergunta que nós precisamos fazer, nós conhecemos a voz do nosso pastor? Você sabe quando é Cristo que está falando e quando não é Cristo que está falando? Se você conhecer a palavra dele, você vai saber. Se você conhecer o que ele ensinou, você vai saber. Quando alguém falar alguma coisa atravessada, você vai falar, não, isso não vem de Cristo. Esse pastor que está falando isso, esse líder que está falando isso, não representa Cristo. Certa vez eu estava ensinando a palavra a uma pessoa e eu disse para ela, ela falou, pastor, e a igreja tal, é de Jesus? Não é, irmão. Não é. Os pastores lá não são de Jesus. Eu falei, por que não é, pastor? Por que te leva a essa segurança de dizer que os pastores da igreja tal não são de Jesus? Eu falo, bom, um pastor que ensina você a vender todos os bens que você tem e entregar na igreja num culto chamado Fogueira Santa e deixar você e a sua família numa miséria, esse pastor não é de Jesus. Se esse pastor não é de Jesus, essa igreja não é de Jesus. Não tenha medo de dizer que não é. Porque se você conhece a palavra de Deus, você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o cuidado que eu preciso ter como ovelha é estar com o meu ouvido aberto, atento à natureza da voz que virá. Porque virão vozes que parecem, mas não são. Tinha um produto que a gente fazia essa propaganda antigamente. Denoré. Parece, mas não é. Então, cuidado, que está cheio de líderes Denorex por aí. As mais novas que não sabem o que eu estou falando, procura depois o que é Denorex. A Suzy não sabe. Suzy é muito novinha, então procura depois, Suzy. Dá um Google, agora não é mais nem Google, dá um chat, né? Um chat GPT. Ok. Por que ele é o bom pastor? A Bíblia diz que ele protege a sua ovelha. Você vai conhecer o pastor e reconhecer Jesus como bom pastor, porque ele vai proteger a sua vida. O bom pastor sempre vai estar perto de você para te orientar. Não vai para aqui, anda por ali, não vai para aqui. Nós lemos o Salmo 23 aqui no começo do culto, que diz no verso 2, ele me leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Por que ele faz isso? Para te proteger. Porque se ele colocar você para beber água num rio corrente, você é ovelha, a sua pele se encharca na água e você é levado pelo rio e morre afogado. Ele sabe que ele não pode te levar lá. Ele vai te levar onde ele pode te levar. Ele cuida, ele protege, ele vai orientar a sua vida. Ele vai cuidar da sua vida. Ele não vai fazer com que a sua vida corra riscos desnecessários. Todavia, ele não vai colocar uma redoma em você.
Todavia, Ele não vai dizer para você que não há perigo. Todavia, Ele não vai dizer para você que você não vai sofrer por causa dele. Não é isso. Proteger, irmãos, não é você criar uma redoma sobre a vida da pessoa. De vez em quando, eu brigo com a minha esposa, ela que não me escute. Mas eu falo muitas vezes para ela. Fala, Senhor, fala. Com relação às minhas filhas. Eu digo, você está fazendo errado, porque elas precisam saber o que é correr o risco. Elas precisam saber o que é viver a vida. E enquanto você não deixar elas fazerem isso e viver o que elas precisam viver, você corre o risco de não é proteção comum, é superproteção. Jesus não vai superproteger você. Jesus amava o Charlie Kirk, mas ele permitiu que a vida dele fosse tirada por um atirador. Não é falta de amor de Jesus. É saber que nós vivemos uma vida de propósito nesta vida aqui. Jesus amava Dietrich Bonhoeffer e deixou ele morrer no último dia lá na Alemanha porque tinha um propósito na vida dele. Então, não ache que proteção é cuidar demais, porque não é. Jesus vai dizer isso. Vocês são como ovelhas no meio de lobos. Cuidado, porque eu não vou ficar segurando vocês o tempo todo. Jesus disse, alguns de vocês vão ser entregues. Alguns de vocês, por minha causa, vão morrer. Conhece a história dos 12 apóstolos? Como foi o final da história deles? Só teve um que morreu de morte natural, João. Todos os outros foram mártires. Porque proteger não é livrar de tudo. Não. Mas Jesus certamente vai te livrar da pior coisa, que é do inferno. Que é da morte eterna. Então ele fala, ele protege a sua ovelha. Ele também entrega a sua vida em favor das suas ovelhas. O bom pastor não abandona a sua ovelha. O bom pastor vai até as últimas consequências. É para morrer por causa da ovelha, eu morro. Jesus fez isso. Ele não veio para que as ovelhas dessem a ele alguma coisa. Ele veio para dar tudo em favor das ovelhas. Em 2019, eu estava planejando já vir para os Estados Unidos. E eu tinha deixado já a igreja, eu já tinha estabelecido o vínculo de virar um missionário, eu já tinha falado lá para o pessoal. E nessa época eu era presidente da região lá do Vale do Paraíba, das nossas igrejas. E aconteceu uma situação muito estranha numa igreja lá em São José. E houve uma briga entre pastor e liderança. E o pastor decidiu que ele ia abandonar a igreja. Só que o pastor, infelizmente, ele não foi muito sábio nessa atitude que ele teve, ele saiu atirando. Sabe o que é sair atirando? É sair da igreja falando mal. Estou mandado embora aqui, fulano não presta, beltrano não presta, a liderança não presta. Olha o que fizeram comigo, eu sou coitado e tal. E ele saiu assim. E eu era o presidente da época. E a bomba caiu comigo. Vai resolver lá o problema com o pastor e com a igreja. E na primeira reunião que eu tive com esse pastor, e quando ele falou todas as suas dores, quando ele chorou as pitangas dele toda, e quando ele falou que ele tinha uma lista de membros que queria que ele ficasse, quando ele falou que ele ia buscar os direitos dele, quando ele falou que ele ia fazer uma assembleia, que isso não ia ficar deste jeito, eu olhei para ele e disse, pastor, o senhor é mais velho que eu, o senhor vai perdoar, mas eu preciso te ensinar algo hoje. O pastor sofre as consequências. Se é uma coisa que eu aprendi no meu ministério é isso. O pastor deve sofrer. A igreja não. Então o senhor está errado. Ainda que o senhor esteja justificado, o senhor está errado.
Jesus sofreu. Ele devia? Não. Tinha algum pecado que podia imputar a ele? Não. Por que ele fez? Por minha causa, por sua causa. Por que nós devemos amar a Cristo? Ele entregou a sua vida por nós. Ele é o bom pastor. Saiba disso. Nenhum outro líder morreu por suas ovelhas. Você sabe o que fazia Maomé, líder do Islã? Ele armava os seus súditos e mandava eles guerrearem. E muitos iam morrendo por causa disso. Quando Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um servo para salvar Jesus, Jesus disse para Pedro: abaixa a espada, Pedro. Curou a orelha do servo que ele tinha curado. Falou assim: se eu quisesse me livrar, eu me livraria, mas foi para esta hora que eu vim. Eu estou sendo entregue pelas ovelhas. Ame Jesus, porque ele se entregou por você. E por fim, irmãos, Cristo é a porta. Jesus disse que ele é a fonte de alimento. Ele disse que conduziria o seu rebanho ao lugar correto. Jesus disse que ele era a porta no sentido de dizer: não queiram pular ou ser levados por um outro caminho. O caminho é esse. Em João 14, ele vai novamente falar sobre isso quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo para nós o seguinte: não há outro lugar para você andar, você tem que passar por mim. Não há outra expectativa nessa vida que eu tenho para você, a não ser que você ande por onde eu ando. Ele diz: eu sou a porta, e quando a porta se abre, as ovelhas passam por ali, e depois o pastor vai na frente das ovelhas, e as ovelhas seguem o seu caminho. A pergunta que a gente precisa sempre fazer é se nós estamos andando por meio de Cristo e seguindo os passos de Cristo. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos um grande risco de nos alimentarmos com aquilo que Cristo não quer que a gente se alimente, e da gente andar onde Cristo não quer que a gente ande, e de a gente ser influenciado por aquilo que Cristo não quer que nos influencie. A escolha é sua, a porta está aberta, e é por ela que você deve passar. Mas você, se quiser, pode pegar um outro caminho. Jesus não vai impedir isso. Mas ele vai dizer para você que o melhor caminho ainda é ele. A porta está aberta, eu sou a porta, venha por mim. Não ande por meio de outro. Quero concluir nesta manhã dizendo algumas coisas para nós. Primeiro, Cristo quer conduzir a sua vida, saiba disso. Ele quer conduzir você. Ele quer conduzir a sua história, ele quer conduzir a sua família. Ele quer conduzir tudo. Mas é você que decide. Ele nunca vai forçar você a andar no que ele quer que você ande. É você que tem que decidir. É você que tem que estar com o ouvido limpo e ouvir a voz do bom pastor. É você que tem que passar pela porta. Não é ele. Mas saiba, Jesus quer conduzir a sua vida. Primeira pergunta para você sair daqui pensando: você já reconhece Jesus como bom pastor? Você entende que ele é o bom pastor? Porque se você entende Jesus como bom pastor, você vai sempre andar com pessoas que entendem Jesus como bom pastor. Se você entende Jesus como bom pastor, você vai estar em uma igreja que você olha ali e diz: olha, aquilo que está sendo ensinado vem do bom pastor. Você já reconhece? Segunda pergunta: você encontrou o caminho e tem se alimentado daquilo que ele provê? Como que você tem alimentado a sua vida? A gente vive numa era muito louca digital, né? A gente pega um celular e em 1 minuto na mão você pode ver pelo menos uns 5, Reels. Você pode se alimentar o dia inteiro de coisas boas ou coisas ruins. Hoje a informação é muito rápida.
Antigamente, na época do Rodrigo, as pessoas só conseguiam fazer duas coisas para ouvir a palavra de Deus: ou ir na igreja no domingo ou ouvir na rádio. Era isso, né, Rodrigo? Era isso mesmo. Hoje você tem um monte de coisa, mas cuidado, porque pode ser que aquele que está falando não esteja falando de acordo com aquilo que você devia estar ouvindo. Cuidado. Jesus é a porta. Conheça Jesus, passe por Ele, e você vai se alimentar espiritualmente bem. Vai ser uma bonança na sua vida. Não pense sobre isso. Você reconhece Jesus como seu bom pastor? Você reconhece que Ele é porta? Tem se alimentado daquilo que Ele tem feito para você? Se sim, continue. Se não, mude. Você precisa. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, pelo exemplo de Cristo como bom pastor, como aquele que cuida da gente no aprisco, aquele que diz que, olha, fiquem espertos, os inimigos estão aí, eles querem pular. Nós precisamos ter, ó Deus, os nossos ouvidos tão limpos, tão sintonizados com o Senhor. Ajuda-nos a sintonizar os nossos ouvidos, mente, coração, com aquilo que vem do Senhor, para a gente não ser enganado, para que a Tua palavra realmente seja aquilo que envolva o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender que o Senhor é porta, por meio do Senhor nós vamos achar boas pastagens. É no Senhor, a Tua palavra está conosco, está aberta, e nós podemos nos alimentar. Há tanta coisa que parece Tua palavra por aí, mas é capim seco, Senhor. Coisa que não vale a pena, nos livra disso. Nos ensina a andar segundo o conceito da Tua verdade. Obrigado porque o Senhor quer cuidar de nós. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Obrigado porque o Senhor é o exemplo de bom pastor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.